Aleluia. Glória a Deus. Você lembra desse louvor? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia! Glória a Deus! Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Ó, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Ó, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Ó, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Aleluia! Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Nós já cantamos aqui que nós queremos entrar na sala do trono através do louvor Bem-vindo És. E é disso que eu quero falar nesta noite. Aleluia. Nós não podíamos entrar na sala do trono. Glória a Jesus. Foi através do sangue de Jesus. Amém. Através do derramamento do sangue do Filho de Deus, Aleluia. que nós podemos ter acesso a entrar neste lugar que é o lugar mais sagrado de todo o universo. Lugar santo dos santos, lugar santíssimo, lugar onde a presença de Deus habita. Glória a Jesus. Se nós cremos em Jesus, nós temos autoridade e liberdade para acessar o lugar santo dos santos. Aleluia. Glória a Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Você encontrou? Amém. Glória a Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ou depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Semelhantemente também, outra tradução, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Glória a Jesus. Deus é Deus de alianças. Aleluia.
Nós cantamos várias vezes aqui, Deus de aliança, Deus de promessa. Glória a Deus. Deus que não é homem para mentir. Deus é Deus de aliança. Glória a Jesus. Ele fez uma aliança quando ele criou Adão. Adão, você pode governar sobre todas as coisas. Governe sobre os animais, dê nome aos animais, coma do fruto da terra. Só não toque no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão, aleluia, quebra esta aliança. Glória a Jesus. Deus é Deus de alianças, amém? Amém, glória a Deus. Ele te ceia e Ele quer restaurar a aliança que Ele tem com você. Aleluia. Talvez a sua aliança esteja arranhada, talvez a sua aliança esteja quebrada, talvez a aliança que você tem com Deus não esteja tão forte assim, principalmente, eu tenho certeza, do seu lado, porque do lado dele Ele continua fiel. Glória a Jesus, aleluia. Aquilo que Ele promete, o pacto que Ele fez comigo, o pacto que Ele fez com você ainda está de pé. Glória a Deus. Jesus, aleluia. Aleluia. Porque Adão peca, o Senhor tem uma obra restauradora, Ele precisa restaurar. Aleluia. A Bíblia fala que por causa do pecado de Adão, Deus se torna inimigo do homem. E sinceramente, não é o melhor inimigo que nós podemos ter. Glória a Jesus. E por causa dessa inimizade, Ele precisa restaurar. Nós não poderíamos fazer nada para restaurar a amizade com Ele. Mas Ele mesmo, a Bíblia fala que amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que esse plano começa lá com Abraão. Quando Ele fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela para o lugar onde eu vou te mandar, para o lugar onde eu vou te mostrar. Ele estava fazendo um pacto, mais uma aliança com o homem ali. Se você andar no meu caminho, se você obedecer a minha voz, se você crer em mim, eu te multiplicarei, te abençoarei, e a tua descendência será, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como as estrelas do céu, como as areias do mar, e eu estarei contigo por onde quer que andares. A Bíblia fala que as bênçãos que estavam sobre Abraão foram restauradas através de Jesus, e hoje está sobre a tua vida, e sobre a minha vida. Aleluia. O Senhor faz aliança com Isaac. Ele fala: assim como o seu pai andou, se você andar, aleluia, comigo, se você me obedecer, eu vou fazer todas essas coisas. Ele faz o mesmo pacto com Jacó. Aleluia. Deus é Deus de pactos. Aleluia. Glória a Jesus. Deus de pactos, que guarda as suas promessas, que cumpre a tua palavra, que guia meu destino. Aleluia. Ele quer fazer hoje, aleluia, uma restauração da aliança que Ele tem com você. Noite de ceia, amém? Glória a Deus. De reflexão. Ele faz um pacto com Moisés. Moisés, aleluia, você vai liderar este povo, e você será como Deus para eles. Aleluia. O que eu disser para você, você vai falar e eles vão te obedecer. Você vai liderá-los. E eu vou arrancá-los do Egito. E eu vou levá-los para uma terra que emana leite e mel. Aleluia. O Senhor está sempre querendo fazer um pacto com você. O Senhor sempre está querendo fazer pacto com homens que estão dispostos a entrar na brecha. Aleluia. Glória a Jesus. Uma vez ele estava conversando com um profeta e disse: eu busquei um homem entre os profetas, mas eu não encontrei que estivesse na brecha. E aí eu abandonei os profetas, eu fui procurar os reis e todos os príncipes e toda a família real, e eu não encontrei ninguém. E eu fui procurar os sacerdotes, e eu também não encontrei. Eu gostaria de que apenas um homem estivesse na brecha, para que eu pudesse usá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Será que tem alguém aqui que está na brecha para que o Senhor possa usar? Será que tem alguém que gostaria ao menos de estar na brecha para que o Senhor possa te usar? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele quer fazer essa aliança com você. Para Ele te usar, é necessário que você esteja na brecha, guardado, aleluia, na fenda da rocha, junto do Pai, junto a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Deus faz uma aliança com Davi. Davi, nunca na tua descendência deixará de haver um rei em Israel. Glória a Jesus. Os povos se separam, Judá e Benjamim se separam das outras 10 tribos, mas os filhos de Davi continuam assumindo o trono, um após o outro. Salomão, filho de Davi, Roboão, filho de Salomão, e assim por diante, até chegar naquele que reinaria para todos sempre, que é o Senhor Jesus, que é filho de Davi. Porque nós ouvimos muitas vezes no Novo Testamento as pessoas disserem: Jesus, filho de Davi, ele é da descendência de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele está sempre, aleluia, querendo que as pessoas façam pacto com ele. Ele chega em Salomão e fala: Salomão, se você andar comigo como teu pai andou, se você obedecer a minha palavra, aleluia, sempre eu estarei contigo, aleluia. Mas porque Salomão pisou na bola, glória a Jesus, em respeito às promessas que ele tinha feito com Davi, Judá e Benjamim ficaram juntinhas, mas as outras 10 tribos se separaram e deram origem ao reino de Samaria. Glória a Jesus. O Senhor está procurando alguém para fazer uma aliança aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E no livro de Hebreus, ele vem falar de uma aliança que é uma aliança definitiva. Glória a Deus. Depois dessa aliança, o Senhor não precisaria fazer mais nenhuma com o homem. Glória a Jesus. Hebreus 9:22 fala assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Glória a Deus. Era necessário que todos os anos se derramasse o sangue de um cordeiro para a purificação tanto do sacerdote como do povo de Deus. Aleluia. Mas o homem, ele é tão terrível, e ele vai quebrando a aliança que ele tem com o Senhor, que ele fala: esse sangue não está mais valendo de nada. É realmente necessário que eu envie o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. É necessário que o Filho desça na terra, para que a aliança seja perpétua, para que o perdão dure para sempre, para que nós possamos verdadeiramente ter comunhão com o Pai, para que nós possamos verdadeiramente entrar no lugar santo dos santos, para que o Deus nos olhe e possa falar conosco. Quando Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele não vê você como você é, Ele vê você com um filtro, e esse filtro se chama sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, Ele consegue olhar para você e falar com você, porque senão você não conseguiria. São muitos os nossos pecados, mas esse sangue nos purifica de todos eles. Aleluia, glória a Jesus. Olha a aliança que Jesus queria fazer com você. Ele determinou isso lá no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 31, verso 31 também. Está escrito assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, preste atenção, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus dele e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia. O Senhor fez uma aliança com Moisés e escreveu a lei em pedras. Aleluia, glória a Jesus. Em pedras. Mas Jeremias está dizendo que ele não vai mais escrever a aliança e a lei e os seus mandamentos em pedra, mas eles vão escrevê-los nas tábuas do nosso coração. Aleluia. É isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer, aleluia, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Espírito Santo, esse Consolador, que os
você. Ele tem a capacidade de te ensinar todas as coisas. Se por um problema muito sério no nosso país, todas essas Bíblias forem proibidas, e nós tivermos que rasgá-las, e nós tivermos que queimá-las, a lei do Senhor estará gravada na tábua do seu coração. Aleluia, porque Ele vai te ensinar por todo o caminho que você tem que andar. É esta a aliança poderosa. Aleluia, que Deus tem conosco. Ele faz uma aliança com o povo, fala que vai guardar, fala que vai livrar, coloca a coluna de fogo, coloca a nuvem para trazer refrigério durante o dia, coluna de fogo para aquecer durante a noite, faz o maná cair do céu, faz a roupa crescer no corpo. Aleluia, glória a Jesus. Cuida milimetricamente, faz a água sair da rocha, faz pão brotar do céu. Aleluia, todos os dias para provisão. E ainda fala assim, ó, no sábado vocês não vão colher nada, pode deixar que na sexta cai dobrado. Todo dia você vai comer aquilo que cair, não guarde para o dia seguinte. Alguns desobedeceram como sempre, no outro dia estava estragado, mas na sexta-feira, quando eles colhiam dobrado, no sábado não estragava. Deus é Deus de aliança e Deus é Deus de milagres. Aleluia, Deus é Deus de provisão. Não sei o que você está precisando, aleluia, mas todas as coisas Ele quer te dar. Diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, glória a Jesus. Só que o povo, irmãos, era de um coração duro. E a Bíblia fala que mesmo já naquele deserto, depois de ter visto as 10 pragas, depois de ter visto o mar vermelho se abrir, depois de ter visto todas esses milagres do Senhor, aleluia, o povo ainda desobedeceu a Deus. O povo faz um bezerro para adorar, o povo por 10 vezes se rebela contra o Senhor. E o Senhor, cansado, fala: olha, essa geração vai morrer, somente os filhos dele herdarão. Eu quero, na quarta preguei sobre isso, não quero falar disso novamente, mas o que eu quero dizer é sobre Moisés apenas para você. Até Moisés, o homem mais manso da terra, conseguiu se irritar muito com aquele povo e acabou pecando. E a Bíblia fala que ele não entrou na terra prometida. E isso é um grande alerta para nós. Amém? Aleluia. Apesar do Senhor nos amar, apesar do Senhor ter muita misericórdia de nós, a Bíblia fala que Ele também é um justo juiz. Assim como Ele não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, se quebrarmos a aliança que temos com Ele, se não andarmos conforme Ele gostaria que nós andássemos, nós também podemos não entrar na nossa terra prometida, que é o céu que Jesus nos prometeu. Glória a Deus. Temos que estar alertas. O tempo passa, os reis vêm, os juízes vêm, os reis vêm, e tudo isso é quebrado. O Senhor chega em Oséias, fala: Oséias, case com uma prostituta. Dureza, né? Mas eu quero que você sinta o que eu estou sentindo, Oséias. Esse povo me trai com outros deuses, deuses de pau, deuses de pedra, deuses de gesso, deuses de metal, deuses de prata, deuses de ouro, e eu me sinto traído. Esse povo me trai, me louvam com os seus lábios, aleluia, mas não me honram com o seu coração. O Senhor sempre quer o melhor para nós. A Bíblia fala que Ele tem um futuro e esperança para cada um de nós. Os planos dele são de paz e não de mal, e que Ele tenha sempre o bem para os seus filhos. Aleluia. Mas todas as promessas, todos os pactos do Senhor sempre foram condicionais. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, aleluia, se arrepender dos teus maus caminhos, eu, o Senhor, os abençoarei, os darei saúde, sararei a sua terra, os prosperarei. Glória a Jesus. Só que como uma prostituta, o povo agia perante Deus, quebrou aquela aliança. E mesmo assim a Bíblia fala que Deus nos amou. Glória a Jesus. Amou o mundo de tal maneira a ponto de dar seu filho. Olha aqui, Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus.
Cristo, oferecido uma vez por todas. Não era mais necessário oferecer mais nada. O que Jesus tinha que fazer, Ele fez, e não era necessário mais nenhum outro tipo de sacrifício pelos nossos pecados. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, que é Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, e daí em diante Ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro Ele diz: esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis, novamente Ele vai falar, em seus corações, e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Aleluia. Portanto, irmãos, temos plena confiança em entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho que Ele abriu pelo meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, olha o que Paulo vai falar para mim e para você: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Não adianta nada, porque Ele sonda e conhece o nosso coração, não estarmos inteiros perante o Senhor. E com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Mais uma: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, firmes nas promessas de Jesus, irmãos. Firmes. Não abandone as promessas que o Senhor fez, porque Ele é fiel e vai cumprir. Pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos noite de ceia, preste atenção no que a Bíblia diz para nós: consideremos-nos uns aos outros. Você tem consideração uns pelos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, os desigrejados do século 21, ou os crentes das igrejas, mas que estão cada vez mais afastados do Senhor. Mas encorajemos-nos uns aos outros, ou seja, que eu possa dar uma cotoveladinha no meu irmão e falar: vamos, cara, glória a Jesus, vamos, não pare, não deixe de ir, não faça como muitos, considere uns aos outros, não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Nós estávamos hoje na escola dominical aqui falando sobre o anticristo, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre coisas que estão escritas na Bíblia. Nunca, nem como diria o Lula, na história desse país, nós tivemos os nossos conceitos e a nossa moral tão abalada como estamos vendo. Essa semana a gente viu aquela cena daquele homem pelado deitado no chão, chamando as crianças para apalpá-lo. Há 10 anos, aquele homem seria linchado lá mesmo, dentro daquele museu. Hoje, se os evangélicos não se colocam em posição, todo mundo acha normal, porque a Bíblia fala: os últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Glória a Jesus. Nós precisamos nos indignar, sim, com aquilo que não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos amar a todas as pessoas, todas, sem exceção, mas não devemos amar ao pecado e nem os atos que elas cometem. Temos que repreender. Até Paulo uma vez falou: eu repreendi Pedro na face. Se um apóstolo foi repreendido na face, quanto mais nós que seremos humildes do Senhor. E nós muitas vezes não aceitamos a repreensão que vem de Jesus, a repreensão que vem do pastor, a repreensão que vem de um irmão que senta do nosso lado. Deixamos, como está escrito aqui, de congregar,
ficamos chateados com Deus porque coisas nos acontecem. Não fique chateado com o Senhor, Ele não tem culpa de nada. A Bíblia fala que é por causa do nosso pecado que a corrupção veio na terra, e cada vez mais nós vemos doenças causadas pela corrupção e pelo pecado. Cada vez mais nós vemos terremotos, maremotos, ciclones, porque a Bíblia fala que são sinais dos últimos tempos e da volta de Jesus, que o cálice da ira de Deus está se enchendo e Ele precisa voltar. Mas antes que Ele volte, restaure a sua aliança com Ele. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. A lei do Velho Testamento, a lei de Moisés, ela era imposta pela autoridade e pelo temor. As pessoas, quando não obedeciam a Deus, morriam fulminadas. Muitas são as passagens da Bíblia que as pessoas faziam algo de desobediência ao Senhor, e Deus mandava fogo do céu, e aquelas pessoas eram mortas instantaneamente. O povo, Êxodo 20, presenciava os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, o monte a fumegar. Olha o medo que esse povo estava. E vendo isso, estremeceu e pôs de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Deus queria falar com o povo, irmãos, e eles não queriam ouvir. E não é diferente nos dias de hoje. Deus continua querendo falar conosco. Amém. Nós que fechamos os nossos ouvidos, porque a Bíblia fala que aqueles que estavam lá embaixo ouviam som de relâmpago, de trovão, de buzina, uma confusão, e eles ficaram com muito medo. Mas a Bíblia fala que Moisés, que estava lá em cima, ouvia uma doce e suave voz. Glória a Deus. Aleluia. A voz de Deus é doce e suave para falar aos nossos corações. Eu não preciso, às vezes fala um pouquinho mais alto, eu dou um grito para você acordar, mas eu não preciso. Deus não precisa, aleluia, falar alto conosco. Depende do que Ele fala, penetra no nosso coração, separa juntas, medulas, separa tudo. É o que a Bíblia fala. Você faz separação da alma e do espírito. Aleluia. E Moisés responde: não temas, porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que vocês não pequem. A base do temor era necessário para inspirar a obediência. Essa era a lei. A lei toma conta do povo como uma babá, até que chegasse o Messias. Ou seja, a lei é porque a gente não sabe pensar, então precisa ficar escrevendo: faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso. Sabe quantas leis existiam? 613. 365 era para falar não, uma para cada dia do ano. 365, não faz isso, 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 não casa com a sua tia, não deite homem com homem, não deite mulher com mulher, e assim por diante. Todas as leis: não coma isso, não coma aquilo, ande assim. Aí 250 e pouquinho eram sim, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso e faça isso. A lei era uma babá, e estava escrito num livro. Se você quiser, está aqui. É só não ter preguiça de ler. Está lá, Números, Deuteronômio, tem todas as leis, Levítico. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mas ela não é mais necessária. Jesus está falando: você não precisa mais de babá. Eu tenho uma aliança melhor com você. Amém. É uma aliança que eu vou escrever no teu coração aquilo que eu espero de você. É uma aliança, se você quiser, você não erra, porque eu vou colocar o meu espírito dentro de você, e ele vai dizer o que é certo ou errado. Você sabe quando você não está, aleluia, honrando a aliança que você fez com ele. Eu não preciso te falar, o Espírito te fala. Quando eu não estou andando na linha, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho, a Bíblia fala que é um caminho estreito. Então, se você sai um pouquinho, você sabe. Porque é estreito, é isso aqui, olha esse corredor. Tem um piso, ó. É isso aqui. Se eu piso 2 para cá, 2 para lá, estou fora, estou na beira do caminho.
Estou igual o cego de Jericó. Enquanto ele estava na beira do caminho, ele estava cego. Quando ele entrou no caminho, o Senhor deu visão para ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não sejam cegos. Restaurem a aliança que Deus tem com vocês. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Chegando o Messias, o povo não precisava mais ter medo. Deus é muito ruim, Ele nos mata. Aleluia, glória a Jesus. E alguns ainda entendem assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É verdade, mas não é mais por esse medo. Ele quer que você se achegue a Ele por amor, Glória a Deus. por aquilo que Ele é, Aleluia. por aquilo que Ele pode fazer, pelos céus que Ele está preparando para você, pela glória dEle, pela beleza, pela santidade, pela altura, largura e profundidade de um Deus que não se mede. Aleluia, glória a Jesus. A velha aliança já cumpriu a sua missão, demonstrando que o sacrifício perfeito foi oferecido, o sacrifício do sangue de Jesus, a morte de Jesus na cruz. O véu do templo, sabe quem é o véu que separava você de Jesus? Você de Deus, perdão, você do Pai? Era Jesus. Aleluia. Foi necessário que ele fosse rasgado. Foi necessário que a carne dele fosse toda estilhaçada nas suas costas, aberto. Aquele véu era só um símbolo, mas a carne do sangue de Jesus, tomando os pecados que nós fazemos, nas suas costas foram aqueles 40 açoites, nas suas costas foram aquela cruz. A carne dele foi rasgada por mim e por você, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós rompêssemos com toda a inimizade contra Deus. Aleluia. O Evangelho é sério. Vale a pena outro Evangelho? Vale a pena eu conquistar o mundo? Vale a pena, como Salomão, ter 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas e o meu nome não está escrito no livro da vida? Glória a Jesus. 80, 90 anos, quando muito. A mulher mais velha da terra, acho que viveu 121 anos, ou 123, uma coisa assim. Pelo menos dessas que tem registro. O homem mais velho hoje existente está com 111 anos. O que são 111 anos perto de uma eternidade? Ele pode ter tido todas as riquezas, todas as mulheres, todas as bebidas, todos os prazeres, pode ter vivido feliz naquilo que ele considerou como humanamente possível. Mas, na verdade, ninguém pode ser feliz verdadeiramente sem ter a paz no coração de que quando morrer, a sua alma estará guardada com o Senhor Jesus. Ninguém. Aleluia. Porque a dúvida da humanidade é essa: o que acontece depois da morte? A ciência estuda, as pessoas morrem, entram em coma, eles ficam lá estudando para ver se a pessoa teve alguma visão pós-mortem, que chama, né? Estudam. Tentam descobrir pessoas que foram ressuscitadas por respiração artificial, mas que chegaram a morrer, ter uma parada cardíaca, ter o seu cérebro praticamente morto ali, aí com aquela ressuscitação, ou ressuscitamento, não sei qual é a palavra correta, ele volta, ou até com um desfibrilador, não sei, ele volta e os cientistas querem saber: o que foi que você viu? Os estudiosos, os religiosos querem saber. Alguns inventam: eu fui lá no céu, eu fui no inferno. Aí a pessoa nem enrola, começa a contar um monte de história, porque nos interessa saber. Se interessa você saber, então, aleluia, restaure a sua aliança para que você saiba de verdade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Que seja agora espontânea a sua adoração. Ele disse isso: uns vão até Jerusalém, outros vão em Samaria, mas haveria dias que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Não seria mais necessário um templo, porque Ele moraria dentro de cada um de nós. Aleluia. Portanto, a nova aliança se instalou por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluia. O que a Bíblia diz? O justo viverá pela fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé
Aleluia. Como está a sua fé? Menor do que um grão de mostarda. Aleluia. Porque se for do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor fala que você vai mandar até os montes se moverem, e eles se moverão. Aleluia. Você tem fé suficiente para que, se Jesus fosse voltar aqui em 10 segundos, 9, 8, 7, 6, você teria certeza da sua salvação? Aleluia. Convicto, certo, de que se Jesus voltar, aleluia, 2, 1, agora, nós todos subiríamos. Aleluia. Essa é a minha vontade, a minha oração para a sua vida. Glória a Jesus. Portanto, a nova aliança trouxe paz. Eu estou falando isso porque você precisa sentir paz. Não sinta incômodo. Não se sinta incomodado. Jogue o incômodo fora e volte rapidamente para o caminho. Volte rapidamente para Jesus. Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Íntimo. Aliança. A aliança de Deus, ela nunca se quebra. Por que a nossa aliança é redondinha? Porque não tem começo e nem fim. Simboliza a aliança que Deus faz conosco. Você sabia que o arco-íris na verdade não é um arco? Ele é uma aliança. Só que só dá para ver no céu que ele é bem redondinho, certinho. A gente só enxerga a parte de cima. Glória a Deus. O amor precisa tomar o lugar do medo. Não tenha medo. Não tenha medo de abraçar o Senhor Jesus. Não tenha medo de dizer não. Olha, eu vou falar algo. Escutei uma pregação do pastor Hermínio esses dias. Ele estava falando algo muito sério. Nós somos influenciados demais pelos gregos. Os gregos, eles são dualistas. Eles acreditam em vida espiritual e vida secular. A gente trouxe isso para dentro da igreja. Não existe vida secular. Eu não posso estar adorando a Deus hoje e amanhã estar roubando no meu trabalho. Amanhã estar cumprindo, aleluia, ordem de um chefe que me manda roubar, que me manda sonegar, que me manda fazer algo que não agrada ao Senhor. A nossa vida no Senhor é uma só, íntegra, inteira. Aleluia, glória a Jesus. E nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Temos sim, podemos sim padecer aflições por causa da nossa fé. É que para nós, Deus entende. Eu estava falando hoje de manhã, nada que nós façamos é para ser salvo. Nada. Para ser salvo, Jesus morreu por mim e por você. Mas porque nós somos salvos, nós vamos ter uma vida cristã digna. Nós vamos apresentar a Jesus uma vida digna. Nós vamos honrar a aliança e a morte dele, que ele morreu naquela cruz tão profunda, tão cruel. O amor toma o lugar do medo como motivação básica da vida na nova aliança. E essa liberdade é resultante da exclusão do medo que cresce na alma. Se há medo no seu coração nesta noite, peça paz para o Senhor. Ele vai tirar todo o medo, em nome de Jesus. A Bíblia fala, aleluia, que nós saímos da condição de servos para livres. Quem é servo tem medo do seu Senhor. Quem é livre não tem. Quem é livre está com o Senhor por amor. Glória a Jesus. Aleluia. Ele quer tirar a gente da condição de servo para a condição de filho. Você precisa entender que você é filho de Deus. Você é filho, e filho é herdeiro. Filho não precisa ter medo do pai, porque o pai ama. Aleluia. Se um filho pedir carne, peixe para um pai que é mau, ele não vai dar pedra. Ainda mais o seu pai celestial, se você pedir qualquer coisa, ele vai te dar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Você é filho. Tenha consciência que você é filho. Você não é mais escravo. Escravo você era do Egito. Escravo você era do pecado. Escravo você era de Satanás. De Deus você é filho. Aleluia. Glória a Jesus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, Romanos 8,15, para outra vez estardes com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pela qual clamamos Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai?
É paizinho, quando a criancinha pequenininha fala: papai, papai, me pega no colo, papai. Abba, é isso. A gente recebe a adoção e chama Deus de papaizinho. Aleluia. Né? Tem aquela música do Diante do Trono que fala exatamente isso. Pai, meu pai, meu papai, oh papai. Glória a Deus. Glória a Jesus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Aleluia. A boa notícia: a nova aliança, portanto, foi feita por Jesus. O fim da lei e da velha aliança é Cristo. Mudou o sacerdote. Paulo ensina em Hebreus 7,12 que mudou a lei. Aleluia. Mudou a aliança. A velha aliança era passageira, apenas sombra do que haveria de vir. A aliança que Deus tem com você é eterna. A antiga aliança precisava de um tabernáculo, de um sacerdote, de um templo, de um dia, de sacrifícios, e precisava de muitas regras, deveres, obrigações. Na nova aliança, o templo é você, o templo sou eu. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. O sumo sacerdote é Jesus, mas você é sacerdócio real. Aleluia. Glória a Deus. Somos um reino de sacerdotes, portanto. O dia de adorar não é mais no sábado ou na festa, mas o dia de adorar é hoje. O dia de adorar é amanhã. O dia de adorar é terça. O dia de adorar é quarta. Com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa presença naquilo que fazemos. Não há mais tábuas da lei, porque Jesus é o verbo vivo. Ele é a palavra viva. A nova aliança tem a ver com a lei do amor, da graça, da misericórdia e do perdão, escrita na mente e no coração do crente. Nós não precisamos de regras, aleluia, para controlar o comportamento. Você tem espelho na sua casa. Olha no espelho e pergunta, consulta. O Espírito Santo que está dentro de você: eu estou agindo corretamente? Eu estou com a minha aliança brilhando? Ou eu preciso reformar? Eu preciso passar um caol? Eu preciso mostrar? Aleluia. Precisamos de uma nova consciência, Paulo fala. E não precisaremos de alguém que diga aquilo que nós devemos fazer. Aleluia. A nova aliança é escrita no interior de cada um pelo Espírito de Deus, que permite que essa escrita te guie por uma nova consciência. Paulo fala: sejais renovados em vossa consciência. Aleluia. O desafio, Paulo fala para Timóteo, é manter a consciência limpa. Fomos purificados da má consciência. Hebreus 10:22. Recebemos o ministério da reconciliação e não da separação. Qual é o ministério? Louvado seja Deus. Da reconciliação. Então, se tem alguém, amém, nessa noite que você precisa se reconciliar, faça isso. O ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Assim como Ele reconciliou Deus com você, Ele gostaria muito que você se reconciliasse com todos os homens quanto possível. Sede e tendes paz com todos, se possível. Jesus disse isso: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Aleluia. Sabe por que as coisas más acontecem no mundo? Quando alguém te perguntar, eu vou te falar. Romanos capítulo 8, versículo 19, Paulo escreve assim: porque a ardente da criatura, ou até vou abrir na minha Bíblia que tem uma outra tradução, só um segundinho. Romanos 8, 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém?
Toda a criação do Senhor está esperando a manifestação de você, você e você, a manifestação dos filhos de Deus. Se nós de verdade fôssemos cristãos, nós estaríamos mudando esse mundo. Se 40% do Brasil já é evangélico, por que o Brasil continua na corrupção? Por que o Brasil continua no pecado? Por que o Brasil continua afundado na crise? É porque esses 40% não estão valendo nada. As criaturas do Senhor estão esperando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Estão esperando nós mudarmos a educação. Estão esperando nós mudarmos a política. E as pessoas falam, crente não se mete com política. Se mete sim e muda. Toda a crise é para que os filhos de Deus se manifestem e mude. Porque Jesus veio numa crise. O homem não tinha salvação e Jesus veio para restaurar todas as coisas. Ele quer que você restaure. Aleluia. Se a educação está ruim, que os crentes vão estudar para ser professores. Ah, mas ganha pouco. Você não foi chamado para ganhar muito. Você foi chamado para mudar, aleluia, a criação. Para se manifestar como filho de Deus e mudar aquele lugar. E quem sabe lá na frente o Senhor vai te exaltar. Conheço professores que ganham muito, eles ricos, estão nas melhores universidades do país. Deus pode te colocar lá. Ele é Deus. Aleluia. E assim em todas as áreas: política, educação, educação familiar, medicina. Restaure todas as coisas em nome de Jesus que estão boas. Aleluia. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, e que se manifeste como filhos de Deus. Fica de pé, amém, em nome de Jesus. Aleluia. Marco, traz para cá agora, por favor. Deus tem um pacto com você. Deus tem uma aliança com você. Glória a Jesus. A Bíblia fala: esta é a nova aliança no meu sangue. Foi necessário que ele derramasse sangue, muito sangue. Furaram ele, não tinha nem sangue, saiu água. Glória a Deus. Ore agora, por favor, para que nós possamos celebrar a ceia. Mesmo se há alguém que não vai participar por algum motivo, faça essa oração comigo. Pede para Deus restaurar, deixar brilhando a tua aliança nessa hora, que haja uma roda de fogo entre nós aqui. Aleluia. E que o Senhor passe limpando, purificando. Faz igual o salmista: Senhor, sonda-me, ó Deus, e me conheces. Retira de mim todo caminho mau. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, na tua presença. Nós ouvimos falar da tua aliança, da nova aliança no teu sangue. Ó Deus, essa aliança insuperável, essa aliança fiel que nunca vai se quebrar. Essa aliança que vem de um Deus que tem um caráter que não muda, que tem um caráter que não mente, que tem um caráter que não falha. Senhor, em nome de Jesus, restaura a minha aliança como teu filho, Senhor. Restaura, perdoa os meus pecados, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Se algo, Senhor, ó Pai, eu creio que sim, não tem te agradado, muda em mim, me perdoa, Pai, em nome de Jesus. Perdoa a tua igreja, como pastor da tua igreja, Senhor. Eu peço perdão dos pecados por ela, por cada um que aqui está. Que nós saímos daqui hoje, Senhor, ó Pai, todos crentes, cheios de fé e de convicção de que, Senhor, voltar hoje, nós vamos juntos. Eu quero entregar esta igreja para o Senhor, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Com todos subindo, Senhor, todos subindo, todos subindo. Ó Deus, ó Pai, aqueles que estão um pouco afastados por estarem fracos, que eles também possam ser restaurados. Ó Deus, ó Pai, aqueles que ainda não se batizaram, possam tomar essa decisão. Ó Pai, em nome de Jesus, restaura todas as coisas, restaura a aliança. Que a nossa aliança esteja brilhando, Senhor, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que nós, ó Deus, ó Pai, mesmo indignos, possamos desfrutar agora da Tua presença e da Tua misericórdia. Nos torna dignos, nos santifica, nos purifica, nos lava, nos molha com as águas
do Teu Espírito, Senhor. Glória a Deus. Que o sangue de Jesus, que tem poder para purificar pecados, esteja sendo espargido em nossos corações. Visita o coração de cada um, Senhor. Esse ministério da reconciliação possa estar em nossos corações. Que o Pai Nosso, a oração do Teu Filho, seja uma verdade. Que nós possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, assim como Tu perdoastes aos nossos pecados, Senhor. Que a nossa natureza caia por terra e que o Senhor reproduza a Sua natureza em nós, como Paulo nos ensina, de glória em glória, até atingirmos a estatura da plenitude, aleluia, da Tua essência, da Tua natureza. Oh Espírito de Deus, Jesus Cristo vive em nós. Que o Senhor Jesus vive em nós. Repete comigo assim: que Jesus vive em nós. Que Jesus esteja dentro de mim. E que a natureza de Jesus esteja sendo gerada a cada dia